Pessoal, estou fazendo um vídeo aqui para mim mostrar para vocês como é que funciona a minha polimerizadora. Eu estou aqui aquecendo ela, ó. Estou aquecendo ela. Aqui eu tenho uma mufla que eu coloquei um sensor, ó. Tem um sensor de temperatura lá na resina. A pontinha dele está encostando na resina. E aqui eu tenho a temperatura que está aqui dentro da mufla. 22 graus, a temperatura que está aqui dentro. Ali eu já estou aqui na máquina, eu já estou com 129 graus. Então ela vai estabilizar a temperatura. A hora que ela apitar, eu vou colocar a mufla ali e nós vamos medir. Eu já sei quanto tempo, mas eu vou mostrar para vocês quanto tempo a temperatura leva para atingir o material lá no centro da mufla. Porque a temperatura tem que passar pela mufla, passar pelo gesso, para depois chegar lá na resina. Então não é como todo mundo pensa, dá choque térmico. Não, não dá choque térmico. Vou mostrar para vocês como é que funciona na prática. Quanto tempo de temperatura máxima fica na resina para poder fazer uma polimerização completa. Eu tô aqui, eu vou aguardar ela dar o tempo ali. Aí eu vou colocar a mufla e vou marcar o tempo e a temperatura que ela leva para chegar a atingir o centro dela. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês também, é essa resina, ela foi injetada aqui. Eu vou deixar aberto aqui só para a gente acompanhar depois o que vai acontecer com essa resina na hora da polimerização dela. Vocês vão ver que quanto que essa resina movimenta na hora da polimerização. Essa mufla aqui é uma mufla de aço inoxidável, ó, 304, que eu já vendi ela há 6 anos atrás e agora eu vou voltar a vender de novo. Quem tiver interessado nela, me dá um alô. Ela pode ser tanto para injetar flex como para ir na polimerizadora. Na época eu fiz ela para ir na polimerizadora. Tenho vários amigos que compraram, que eu fiz um lote de 200 peças. Isso há 6 anos atrás. Eu dei 5 anos de garantia na época. E até hoje, se aconteceu de espanar o parafuso, foi de 2 ou 3 peças, mas aí é só você passar um macho mais grosso que vai resolver o problema. Ó, a máquina já apitou, eu já coloquei a mufla ali. Agora nós vamos acompanhar, ó. 14 minutos lá e a temperatura aqui, ó. Ainda nada de temperatura dentro da mufla. Nós vamos acompanhar aqui agora. O que interessa para nós é aqui o relógio, né? Para a gente saber em quanto tempo ele vai atingir o centro da resina. E quanto tempo a temperatura fica da temperatura máxima para polimerizar. Vocês vão ver que tudo tem uma lógica e tudo tem um porquê. Passou 1 minuto, olha lá, temperatura subiu 2 graus com 1 minuto. A temperatura na máquina está na temperatura máxima. Não sei se vocês estão ouvindo aí, ó. Isso é a água que está dentro, que está fervendo. Entendeu? A água está fervendo e a temperatura lógica, vai aumentando ali. Eu estou fazendo isso aqui porque muitas pessoas estão criticando esse sistema de polimerização. Pessoas que pode ser que tenham até mais conhecimento que eu em outras áreas, mas de resina e polimerização eu entendo porque eu fabrico a resina. Eu sei os componentes da resina, eu sei o que é, como é que funciona, como é que são acomodadas as moléculas, como que funciona a polimerização de uma resina total. Então eu vou mostrar para vocês que ó, tá subindo, ó, 2 minutos lá, subiu 7 graus lá dentro, lá na resina. Ela tá subindo muito lentamente. Eu tô aqui na máquina, ó, eu tô aqui, ó. Não saiu, eu apertei o botão errado.
Tô com 130 graus aqui e aqui eu tô com 31 graus. Então veja que não tem choque térmico, não existe o choque térmico. A máquina ela vai gradativa. Ela já passou 2 minutos que nós colocamos ali com 14. Ela passou 2 minutos, subiu 12 graus. Então ela vai polimerizando lentamente. Ela vai aquecendo lentamente. Não existe essa de, vai dar um choque térmico porque a máquina está na temperatura máxima. Quando eu colocar, não. Ela vai aquecer a múfla, vai aquecer o gesso tem umidade, essa umidade vai ferver e vai passar lá para onde está o trabalho. Então, olha só, o trabalho estava com 22 graus, agora está com 35. Então, subiu quanto? 13 graus. 13 graus em 3 minutos. Então, isso não existe essa fantasia que falam que não funciona porque tem choque térmico. Não existe choque térmico. A pessoa tem que conhecer o equipamento, conhecer como é que funciona. Isso aqui não foi feito não nasceu de uma ideia. Isso aqui tem estudo. Eu já trabalho com esse sistema de polimerização em dente há 40 anos. Há 40 anos. Eu fui um dos primeiros lá em Pirassununga que fiz a polimerização a seco. A primeira foi no vapor. Mas o vapor não deu certo, porque o vapor ele dava uma carga um choque muito alto de temperatura. Aí eu coloquei no óleo. O óleo também não deu certo, porque eu não conseguia controlar a temperatura do óleo. Ficava muito caro as resistências do óleo, aquelas coisas todas. Aí foi que surgiu a ideia de fazer a resistência a seco, né? Mas no mundo inteiro, os dentes são fabricados dessa forma. São fabricados assim, então não tem mistério nenhum aqui. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, olha ali, ó. Com 40 graus aqui, ó, 40 graus, ó, de temperatura no centro da múfla, a resina já está estufando aqui, ó. 40 graus, nem tem temperatura lá dentro. Então, isso aqui é para vocês entenderem, quando eu falo para os amigos, a múfla tem que ser de parafuso, é por esse motivo aqui, ó. Porque se ela não for de parafuso, vocês imaginam a pressão que ela está fazendo lá dentro, nesse momento. Ó, agora estamos com 5 minutos. 5 minutos, eu tô com 45 graus aqui, só subiu 23 graus. Então não tem essa, meus amigos, choque térmico é se eu colocasse ela aqui e no momento que eu coloco, ela já vai e dá a temperatura. Aí seria um choque térmico, mas não. Ela vai derreter, ela vai aquecer a múfla, aquecer o gesso tem umidade, vai ferver a umidade, aí é que vai passar a caloria pro trabalho lá dentro, entendeu? Então olha só, olha como é que tá estufando o material aqui, ó. Isso aqui, ó, com 50 graus, não tem temperatura ainda para acontecer isso. Isso aqui é movimentação do trabalho da resina na hora da polimerização. Então não pode, sem ser múfla de parafuso, você tem a probabilidade disso acontecer. Porque se você não apertar direito ou alguma coisa acontecer, você vai ter problema de distorção no seu trabalho. Muitas vezes acontece, você não sabe da onde. Então eu deixei aqui para vocês verem, ó. Olha o tanto que já estufou a resina ali. Não era para acontecer isso, porque isso está alterando o trabalho que está lá dentro. Nesse caso aqui não, porque não é trabalho, mas se fosse um trabalho, automaticamente estaria trazendo consequência lá dentro. Ou de bolha, ou de distorção, alguma coisa. Né? Distorção não, porque aqui tá, como é de parafuso, não vai distorcer. Mas provavelmente vai dar bolha. Por quê? Porque o material saiu, ele vai criar espaço lá dentro e vai dar bolha. Ó, 8 minutos, falta. E eu tô aqui com 56 graus ainda. Não chegou ainda na temperatura que é a temperatura de polimerização da resina. Então veja que não tem essa história de vai queimar, não vai queimar. Ó, eu tô aqui na máquina com 130 graus e aqui eu tô com 58. Entendeu? Então, meus amigos, prestem muita atenção. Quando alguém falar de vai dar choque térmico, vai endurecer muito rápido, aí vocês questionam e mostram esse vídeo se quiser. Porque aqui eu tô tirando a prova dos 9.
para vocês realmente entender como é que funciona a polimerizadora. O choque térmico não existe. Isso é mito de quem fala sem saber e sem ter conhecimento do meu equipamento. Meu equipamento foi projetado para fazer o aquecimento gradativo do material dentro da mufla. Vocês vão ver que a hora que a temperatura chegar dentro da mufla, vai faltar 2 minutos só para terminar de polimerizar. Eu dei uma parada aqui, ó. Agora nós estamos com 85 graus. A temperatura que a resina suporta, o máximo que ela suporta para não sofrer alteração nenhuma, é 100 graus. Então ela não vai chegar a 100 graus. Ó. Eu tô com 2 minutos lá ainda. Ela vai dar aqui, ela vai ficar em 90 graus, 1 minuto para terminar a polimerização. Olha aqui, ó. Quanto que estufou fora da mufla. A quantidade de resina que saiu. Então imagina se isso aqui é uma mufla que não tem parafuso, a pressão que ela faz em cima, aí você com uma mufla dessa de parafuso ou qualquer uma outra mufla de parafuso, você vai inibir esse problema aqui, não vai ter esse problema. Ó, tô com 1 minuto, agora ela vai dar aqui 90 graus, ó. Vai dar 90 graus e vai parar praticamente nos 90 graus. No máximo 100 graus. Que é a temperatura, seria a temperatura de polimerização máxima que a resina suporta. Ela não, acima de 100 graus, ela pode ficar friável. Mas aqui, nesse sistema aqui, nesse momento, eu já não tenho mais monômero no material, porque ele está ele tá aberto aqui, ó, e o monômero que tiver, ele já evaporou tudo. Ele já saiu fora. Ó, eu tô com 1 minuto ali para terminar. 90 graus aqui, entendeu? A máquina ali tá com mais de 120 graus, mais de 130, porque ela já tá desligada lá. Mas aqui a temperatura subiu gradativa, não teve choque térmico, ela foi aumentando aos poucos. Aí muitos vão perguntar, mas ó, terminou o tempo ali, ó. Terminou o tempo, eu tô com 92 graus aqui, ele ainda vai, eu vou deixar ela aqui, ela ainda vai subir um pouco mais. Né? Ela vai subir um pouco mais. Eu tô ó, com 135 graus aqui na máquina e dentro da mufla onde que tá a resina, ela tá com 94 graus. Então talvez ela chegue aqui, se eu deixar ela aqui a 100 graus, mas isso não vai interferir em nada na resina. Aí muitos me perguntam, mas se eu deixar esfriar na máquina, vai melhorar mais? Não, não vai. Se eu esfriar na água agora, vai acontecer alguma coisa? Não, não vai. Vai simplesmente esfriar e não vai ocorrer nada. Por quê? Porque aqui dentro do trabalho eu já não tenho mais monômero. O monômero foi tudo embora. E quando o monômero sai, porque ele é o agente modificador da resina. Se ele já foi embora, ele já saiu, a resina eu posso deixar o dia inteiro aqui polimerizando que não vai resolver mais nada. Não vai adiantar mais nada, porque eu não tenho mais monômero e o monômero não vai alterar nada aqui. Então ela já foi embora o monômero, agora aqui ela vai chegar ali, ó, a 100 graus. Talvez aqui, se eu deixar aqui, já está desligado, já desligou. Aqui vai aqui a uns 105, 104, 105, porque ela já desligou aqui. Não vai interferir em nada, porque a temperatura aqui tá no limite que a resina suporta. Então eu quis fazer esse vídeo aqui para vocês entenderem que não existe choque térmico. Não existe, isso é mito de quem fala sem ter conhecimento de causa. A resina, vocês viram, dentro da mufla foi aquecendo gradativamente. Não existe esse negócio de, vai dar choque, vai queimar, vai soltar dente. Não, nada a ver. O dente não tem nada a ver com o trabalho aqui, com a polimerização aqui. O dente, a união química do dente, ele se faz fora do trabalho aqui. Fora da polimerizadora. Se não teve união química fora, aqui dentro é que não vai ter. Então, ela não interfere em nada. Em melhor ou pior. Ela tem sim uma união térmica. Que ela dá uma pré-amolecida na camada superficial do dente e a resina entra e faz uma polimerização por calor, por caloria. Né? Ó, vai chegar aqui, no máximo que ela vai chegar, se eu deixar aqui, é uns 110 graus, que não tem nada a ver com melhor ou pior, né? Então, só para vocês entenderem que
como é que funciona a polimerizadora, qual o choque térmico que ela dá na resina, qual o tempo que ela leva para atingir a temperatura máxima. Vocês viram que foi 13 minutos para atingir a temperatura de 90 graus no centro da mufla. Então, nesse momento, a resina já está polimerizada, já não tem mais monômero, porque ele já foi embora. E era isso que eu queria mostrar. Amanhã eu vou fazer uma live, eu não sei a hora. Aí, quem tiver a fim de bater um papo a respeito desse equipamento de polimerização, de micro-ondas, de polimerização em água, de como isolar, sistema de isolante, como é que funciona o isolante, a gente vai conversar amanhã.